Olá, eu sou Rodrigo Barbosa. Muito bom poder estar aqui com você para juntos meditarmos no Evangelho segundo escreveu Lucas. Hoje estamos entrando no capítulo de número 24 do Evangelho, o último capítulo do Evangelho de Lucas. E é um capítulo muito relevante, porque ele trata da ressurreição de Cristo e as suas evidências. Isso é muito importante para mim e para você que crê. Te convido agora a parar tudo, pegar as Escrituras, abrir o teu coração e meditar comigo. Hoje leremos o Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, do versículo de número 1 ao 12, a ressurreição de Jesus. Pare tudo e vamos crescer em graça e conhecimento. Diz assim o Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, dois homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se das palavras de Jesus e voltaram do túmulo. Foram encontrar aos 11 discípulos e a todos os outros, e foram contar, aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que as acompanhavam, relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Bem, Jesus havia sido sepultado na sexta-feira, no fim da sexta-feira. O sábado foi guardado como de costume na tradição judaica. Ninguém foi ao túmulo e o túmulo ficou ali. Porém, no domingo de manhã, ao nascer do dia, no primeiro dia da semana, as mulheres levantaram muito cedo e foram ungir o corpo do Nosso Senhor, porque não havia dado tempo direito na sexta-feira, pois tudo estava muito corrido. Elas prepararam tudo e foram ao túmulo para honrar ao Senhor pela última vez. Mas chegando, a pedra estava rolada, uma grande pedra que com certeza as mulheres não tinham força para poder fazer isso. E o túmulo estava vazio. Há um desespero entre as mulheres. Aonde está o nosso Senhor? Quem roubou o nosso Senhor? Mas haviam dois homens com vestes resplandecentes, dois anjos, que as exortam, as direcionam, as informam. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Vocês não lembram das palavras dele? E as mulheres perplexas voltam e contam para os 11 apóstolos o que havia ocorrido. Mas eles acham tudo aquilo uma história absurda. A ressurreição de Cristo é um fato extremamente importante para a nossa fé. Na crucificação, Jesus é colocado como o Cordeiro que apaga o pecado, que é o sacrifício que Deus aceita para a remissão dos pecados da humanidade.
E a ressurreição é a esperança, a prova da esperança que os discípulos têm de que venceu a morte, de que não há mais morte, não há mais choro, que os discípulos têm uma esperança além do túmulo, que assim como o nosso Senhor ressuscitou dos mortos, aquele que crê nele também ressuscitará e tem a vida eterna. O cristianismo caminha entrelaçados nesses dois atos, na remissão dos pecados da cruz e na esperança da ressurreição dos mortos na vida eterna em Cristo Jesus. Uma coisa não pode caminhar sem a outra. Acreditar em Jesus é saber que nele temos perdão dos pecados e que nele também viveremos eternamente. O cristão que não acredita na ressurreição não se deu conta da obra de Jesus Cristo ainda. É muito importante entender que nele há esperança. É a alegria que nos move, que nos faz suportar a dor, que nos faz enfrentar as dificuldades desse mundo injusto, mau, as consequências que o pecado ainda traz sobre a vida das pessoas, as enfermidades, mas a ressurreição de Cristo mostra que há um novo amanhã, um novo começo, uma nova esperança para todo aquele que crê. E como eu disse, o capítulo de número 24, ele vai relatando os testemunhos dessa ressurreição. Primeiramente, as mulheres que foram ao túmulo e não encontraram nada. Depois, os outros discípulos no caminho de Emaús, e nós vamos ver isso amanhã, mas depois, os 10 depois ainda tem o Tomé. Mas o interessante que nós podemos pensar aqui é como as palavras do Senhor muitas vezes caem no esquecimento. Os anjos exortam as mulheres e dizem: olha, vocês se esqueceram do que ele falou para vocês. Jesus não nos deixou na obscuridade. Jesus não nos deixou no silêncio. Jesus não nos deixou à sorte do susto das coisas que acontecerão. Ele sempre disse. O interessante é que os anjos sabem do que Jesus falou. Os anjos estão atentos ao evangelho pregado por Cristo. E muitas vezes nós deixamos cair no esquecimento, assim como os discípulos. As mulheres haviam esquecido o que Jesus já havia relatado, estava relatando durante todo esse tempo. Eu vou ser entregue na mão dos pecadores. Eu terei que ser morto. Eu ressuscitarei no terceiro dia. Sabe, será que estamos atentos às palavras do Senhor? Porque Ele nos avisa, Ele nos previne, Ele nos assegura de todas as coisas que hão de acontecer, mas a nossa memória espiritual é fraca. Esquecemos das palavras dos sermões que são pregados domingo após domingo sobre as nossas vidas. E nos dias de dificuldade entramos em uma amnésia espiritual. Que o Senhor nos traga à memória todas as palavras de exortação, de motivação, de encorajamento, todas as profecias que já ouvimos, para que possamos crer e não sermos pegos de surpresa e sermos incrédulos diante das verdades do Evangelho. Sabe, quando as mulheres se dão conta disso, elas correm para os 11 e dizem: olha, aconteceu isso. E eles não acreditam também. Sabe, como eu estava dizendo, há uma incredulidade, uma cegueira, uma surdez acerca de todas as palavras que Jesus já disse sobre o que aconteceria, sobre o que ele faria. Mas há uma outra evidência também. Nós vamos perceber que Jesus, mesmo na incredulidade dos apóstolos, mesmo na dúvida dos outros, ele se manifesta a cada um deles. Sabe, Jesus tem um jeito especial e um carinho para nos tratar e nos fazer lembrar de tudo o que ele disse para nós, que ele faria e o que ele seria. Entenda, ele se manifesta de uma forma especial e íntima para cada um. Por mais que você ouça a palavra, você ouça a pregação, você ouça o evangelho, você ouça dia após dia tudo aquilo que o Senhor tem falado, há um momento em que ele vai se manifestar de uma forma
íntima e especial para você, para que você creia, para que você tenha certeza de que Ele vive, de que Ele é real. Pense nisso, guarde isso no seu coração. Se você já teve esse momento especial, louvado seja o Senhor. Se não, esteja firme nas palavras, ouça o Evangelho, deixe as evidências da palavra do Senhor tomarem conta da tua vida e a revelação da verdade de Cristo te guie, te motive e te dê esperança para saber que o nosso Senhor vive para sempre e com Ele viveremos. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.